Quem achou, diga amém. Versículo 29, vamos iniciar. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Nós estamos numa campanha, Pai, que o Senhor possa tirar da nossa casa espiritual tudo que não provém de Ti, Senhor. Todos os sentimentos danosos, todos os sentimentos que nos paralisam, Senhor, que o Senhor possa curar nesta noite, libertar nesta noite, Pai. É noite de libertação, sempre a Tua palavra nos liberta, sempre a Tua palavra fala conosco e arranca alguma coisa de nós que não presta e coloca coisas que o Senhor tem, Pai, coisas preciosas, Pai, para nos transformar como seres humanos e como filhos do Senhor que somos. Nós oramos em nome de Jesus, aleluia. O nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem uma fonte de paz e de tranquilidade para as nossas vidas. O mundo é difícil, mas nós precisamos saber como usar a nossa fé, saber como agir para experimentar um pouco de Deus na terra dos viventes. É bom, o Senhor tem um versículo bíblico que diz o seguinte: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E eu confio nisso. Deus quer isso, Deus quer fazer algo novo. De qualquer forma, apesar das dificuldades, conquistando ou não conquistando, indo mais à frente ou estando meio frágil, assim mesmo o Senhor ainda nos mantém com fé. A gente precisa estar com essa fé ligada no Senhor Jesus Cristo, precisa viver pela fé, e a Bíblia diz que nos últimos dias o justo viveria pela fé. Então é pela fé que nós temos que continuar, nós temos que prosseguir, amém, irmãos? Devemos buscar paz, nós devemos buscar alegria, mesmo em um mundo hostil e tempestuoso, um mundo cheio de complicação, um mundo cheio de competição, um mundo cheio de inveja. Hoje não dá para saber o que as pessoas pensam. Hoje eu estava ouvindo um psiquiatra falar num programa da rádio, e ele estava dizendo dos jovens hoje de 16 anos para frente, eles começam a ruminar os pensamentos maus, e esses jovens, quando chega com 22 anos para frente, eles já começam a ter problemas, que muitos já precisam ir para um psiquiatra, porque eles estão ruminando, e ruminando o quê? Pensamentos destrutivos, ruminando coisas ruins, trazendo para a sua memória. O que é ruminar? Ruminar é coisa que você pensa que te joga para baixo, sabe? Aquele meu patrão me chamou a atenção, eu não gostei. O meu irmão viajou e não me levou, eu não gostei. Fica noite a fio, ruminando aquilo vai causando um dano muito grande na mente da pessoa. Agora, refletir é outra coisa. Você falar: eu estou abrindo um negócio, e nas vésperas você perde até o sono, porque você fica imaginando como vai ser. Essa reflexão é saudável, é boa, mas o ruminar aquelas coisas ruins é complicado, e as pessoas ficam desgostosas com a vida. As pessoas, elas não conseguem acessar o caixa do prazer, da alegria, nem sequer um minuto da vida. Ontem eu estive num asilo conversando com uma senhorinha de mais ou menos uns 86 anos. Ela disse: meu filho, eu não tenho prazer nessa vida não. Eu falei para ela: e os seus filhos? Que meus filhos? Tinha 2 filhas, foram embora, me deixou no asilo, nunca mais. Eu também não quero que venham não. Eu não quero que essas minhas filhas venham não. Deixa eu estou aqui no abrigo, aqueles cuidam bem de mim, me dá banho, tem remédio, tem comida. Você percebe a mente dessa pessoa, tem um caos.
tem um vazio e os sentimentos são bastante conturbados. No texto que nós lemos, nós vemos um homem. Eu gosto desses homens que são mais. Tem um mais, porque tem uns que tem um mais e tem outro que tem menos. Mas eu vejo um homem como Pedro, que no texto que nós lemos, ele vendo Jesus vir caminhando sobre as águas, ele diz, os outros gritaram, é um fantasma, mas não era um fantasma. Jesus disse, não tem mais, sou eu, não tem mais, fica tranquilo. E Pedro disse, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, eu quero ir, se é o Senhor, então fala que eu vou. Olha que confiança que tinha o Pedro, sabe aquela fé, parece que a fé não é cega, a fé é uma convicção, é uma certeza que você tem que aquilo é verdade. A própria palavra fé em Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, de coisas que não se veem. E Pedro diz, é o Senhor, então o Senhor fala aí que eu vou. Gente, mas o que Pedro queria com isso? Eu vou andar sobre as águas. Será que era uma prepotência do Pedro? Será que os outros discípulos não ficaram enciumados? Mas por que ele quer? Mas que ele está se achando? Deus disse, vem Pedro. E a Bíblia diz, no versículo 29, dá uma olhadinha aí. A Bíblia diz, no versículo 29, que Pedro, vamos lá? Ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas. O que diz ali? Pedro andou, ponto. Pedro andou. Olha que desafio, andar sobre as águas é um sobrenatural, porque às vezes você lê junto, mas ali está falando que Pedro andou, ele andou, depois de um tempo ele viu, aí que houve um problema, porque até então estava tudo normal, ele diz, eu vou andar, Jesus mandou, e ele disse, o Pedro era muito de usar sobre a palavra do Senhor, na pescaria não foi diferente, ele não tinha pegado peixe nenhum, e depois Jesus disse, joga deste lado, Pedro, ó Senhor, ele era profissional em pesca, o Senhor está mandando sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede, e sobre a tua ordem, eu vou andar sobre o mar. Olha que coisa incrível, olha que homem que cria de verdade. Parece que hoje não tem crente mais assim, que crê de verdade, que crê que aquilo é verdade, que aquilo vai acontecer. Então a Bíblia diz que Pedro andou, mas no versículo 30, aí parece que a coisa muda. Primeiro ele andou, ponto, mas muda um pouco aí, no versículo 30, o que aconteceu com Pedro? Ele teve medo, o que impediu Pedro de continuar andando? Foi Jesus não queria que ele concluísse o percurso? Jesus não queria que ele chegasse até ele? Sim, ele queria, mas o problema do Pedro não continuar andando sobre as águas, andando sobre aquele mar até revolto, o problema não foi que Deus não quis, não, a fé dele que não foi suficiente, e arrancou-se a fé e entrou o medo. Tem muitas pessoas paralisadas na vida, porque no lugar da fé coloca o medo. Estamos vivendo um tempo de mares revoltos, usando uma parábola, o mar revolto, não está fácil, o mar está agitado, tem muita gente que como Pedro já começou a ter medo, e muita gente já começou a afundar, muitas pessoas já começaram a afundar na fé, hoje já não tem mais fé, eu tinha, mas agora as coisas estão acontecendo, o vento está batendo contrário, a situação está difícil, na minha casa eu não tenho nada, está começando a afundar como Pedro, mas não era para ser assim, era para você continuar próspero como antes, era para você continuar andando sobre as águas, mas o medo está te levando a afundar, não é culpa de Deus, não é desejo de Deus, é o teu medo. O apóstolo Paulo, ele cita num dos versículos, que ele diz, não pensa você, que tem fé misturada com dúvida, que vai receber alguma coisa. Então, queridos, o medo levou Pedro a naufragar e não cumpriu o propósito.
Você já pensou se Pedro tivesse chegado até Jesus? Quem seria Pedro? Como seria? Como que o Evangelho escreveria? O homem que venceu. De qualquer forma, ele foi corajoso, ele foi à frente, é um dos principais, é uma das colunas da igreja, é o Pedro. Ele foi fera, mas ele queria o sobrenatural. Ele queria deixar de fazer coisas normais. Sabe quando o Evangelho encanta a gente? Quando a gente começa a fazer coisa além do normal. Hoje, dificilmente você encontra alguém fazendo coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias são coisas que não se explicam. Como você vai explicar que Pedro andou, não sei se foi 50 metros, no mar? Ele não estava de lancha, não estava com uma tábua de surf, nada disso. Ele andou. Não se explica. Milagre não se explica. Em outras palavras, Pedro queria viver o sobrenatural. Pedro ressuscitou mortos. Pedro ressuscitou Dorcas. Pedro era uma pessoa além. Porque ele tinha uma fé extraordinária. Mas no momento que ele afundou, foi porque teve medo. No dia que você olhar para a tua dificuldade, e você começar a se entristecer e ficar temeroso, aí fica difícil uma reação, pelo menos da parte do nosso Deus. Agora, se você continuar tendo fé, você vai ver onde Deus vai te levar. É o céu, os céus é o limite, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Teve medo e começou a afundar. Se não fosse o medo, Pedro seria outro. Foi só uma experiência momentânea. Essa chance do mar não teve mais. Ele nunca mais pediu para andar sobre o mar. Ele andava com Jesus, ele viajava, mas nunca mais ele pediu. Para fazer isso, foi só aquela experiência momentânea, mas poderia ser diferente. Jesus disse: homem de pequena fé. O medo era maior do que a fé. Então, comparando, ele foi: é pequena a tua fé. Olha o medo, olha o tamanho do medo. O medo é grande, a fé é pouca. Então, homem de pouca fé, não dá para avançar muito. Queridos, na verdade, o que eu quero falar para vocês hoje, assim como o medo limitou Pedro, eu queria falar do prejuízo do medo. O medo é complicado. Tem gente que vê fantasma em tudo quanto é lugar. Então, como o medo limitou Pedro, foi uma experiência momentânea. Eu vejo aqui na Bíblia, vou dar alguns exemplos. Muitas pessoas na Bíblia foram limitadas pelo medo. E muitas pessoas na igreja presbiteriana renovada, e muitos que estão nos ouvindo, foram limitados pelo medo. As pessoas olham e falam: será? Mas vai dar certo? Como? Será? Limitados pelo medo, pela interrogação: será? Aquele que tem fé não tem será, ou é ou não é, ou é sim ou é não, ou eu ando sobre as águas, ou eu não ando sobre as águas. Não tem o será, é a certeza, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, diz a palavra de Deus. Muitas pessoas na vida então foram limitadas pelo medo. A palavra medo, ela tem muito a ver com guerra, com o medo de alguma coisa grande, como se fosse uma guerra, algo forte. Eu vou me estourar, vai destruir a minha vida. Então traz assim um temor, uma inquietação, uma apreensão diante dessas ameaças possíveis que iriam acontecer. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa que ela estava entrando em depressão, estava pensando o seguinte: pastor, eu estou com medo, eu estou com pânico. Eu falei: o que está acontecendo? Eu estou com medo de ser mandado embora. Olha só, olha o medo, antecipando o futuro. Aí é ansiedade. O passado às vezes eles me incomodam também, mas essa ansiedade, o passado traz depressão, mas a ansiedade traz uma exaltação terrível na pessoa. Ela fica ansiosa e a outra fica deprimida. O receio, o temor, a apreensão diante das ameaças da vida, e os riscos são reais ou imaginários. A maioria dos nossos medos não acontecem, porque isso que vem na nossa mente, esse medo que vem sobre nós, às vezes não é verdadeiro, é imaginário. Então pode ser riscos reais ou imaginário. Será que eu estou falando com alguém hoje aqui que está com algum medo, mas
você tem certeza que é verdade? E se for verdade, o teu Deus não é maior? E o pior é que tem muitos, a grande maioria, 70% dos nossos medos são imaginários. E como eu comecei dizendo, a gente fica ruminando aquelas coisas ruins na cabeça e leva para a cama. E essa semana eu falei isso que eu vou dizer agora várias vezes, que a gente sofre mais no pensamento do que na realidade. A gente sofre mais no pensamento do que na realidade. O medo é uma reação básica do ser humano, até os animais também, os animaizinhos têm medo também. Eles ficam assustadinhos do jeito dele, mas têm medo. E o medo na realidade é um sentimento até bom, tipo assim, para você tomar cuidado, cautela. Você já pensou com uma criancinha sem medo? Ela sai correndo aqui e pula lá embaixo, não tem medo dela, porque ela não tem noção. Então Deus dá uma capacidade cognitiva e a gente pode saber, ó, aqui é perigoso, aqui eu não vou, ó, sinal vermelho, eu vou maneirar, tá? Não vou entrar, porque eu primeiro descumpro a lei, depois pode ter batida. Então tem que ter medo, o medo é bom, mas o medo que nós estamos falando é aquele medo que te incomoda, é aquele medo que mexe na tua saúde, mexe nas tuas emoções. E são muitos os casos na Bíblia que fala. Eu estava vendo, não precisa pôr, se quiser pôr aí, pode pôr Mateus 25, 24, começa a falar sobre a parábola dos talentos. Vocês lembram? O Senhor contando uma parábola, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 1. O que Jesus deu 5 talentos, quando veio ajustar a conta, aqueles 5 talentos, o cara deu 10. Ele falou, servo abençoado, multiplicou. O que deu 2, deu o dobro, 4. O que deu 1, a Bíblia diz que ele ficou com medo e enterrou o seu talento. Quando Jesus veio ajustar as contas com ele, disse, cadê o que eu te dei? Dei 1 talento, e daí? Ele falou assim, olha, eu fiquei com medo, porque o Senhor é um Senhor severo, o Senhor colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Em outras palavras, está falando que o Senhor era desonesto. E o que ele disse? Até o que você tem, esse 1 que ficou aí, ó, eu vou te tomar e vou dar para outro. E a Bíblia diz que ele disse que por conta do medo do Senhor, ele enterrou o seu talento. Quantas pessoas não estão fazendo isso também? Por conta do medo, enterrando talentos, enterrando, sepultando uma vida que deveria decolar, que deveria deslanchar, mas com medo enterrou, com medo recuou, com medo acovardou-se. Eu sei que para cada um Deus tem uma medida, como foi o maná que caía dos céus. A Bíblia diz que uns pegavam o maná de manhã, tinha que ser todo dia tinha que buscar. Tinha uns que pegavam muito, uma cesta grande, tem outro que pegava um pouquinho, mas cada um para a sua necessidade. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um sonho de crescimento, cada um tem uma fé e um medo. Mas de qualquer forma, se o medo te dominar, Morris Cerullo, ele diz o seguinte, que o medo é um espírito que escraviza. O medo é um espírito que escraviza. Olha esse homem que tinha 1 só talento, eu vou esconder, e não frutificou. E Deus disse, mau servo, você ficou com medo de mim e escondeu? Mau servo, devia ter colocado pelo menos no banco, para multiplicar isso aí, diz o Senhor para ele. Olha só, então nós temos que tomar muito cuidado com medo. Troca o medo por fé, toca. Parábolas do talento, aconteceu isso, perdeu tudo, mau servo, justificou que era um medo. O medo pode causar danos para nós. O medo pode roubar as oportunidades que Deus tem nos dado. Deus abriu uma porta para você, mas você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu. Então o medo faz isso, mas eu não vou entrar, eu estou com medo. Abriu, entra, olha, abriu uma porta, vai lá ver essa porta, vai examinar essa porta, ora, vê se é de Deus. Se Deus falar, vem, como falou para Pedro, falei, eu vou, Senhor, mas a coisa é louca, o mar está revolto, mas eu vou, Senhor, é isso. Então as portas se abrem, mas o medo rouba as oportunidades. Eu estava lembrando de Gideão, quando Deus foi conversar com ele,
Ele também estava escondido com medo dos amalequitas. E Deus disse para ele assim: ô Gideão, eu vou libertar esse povo que está sendo escravizado pelos amalequitas. Os amalequitas vinham e roubavam toda a colheita. E Gideão estava com medo, malhando trigo num lagar. Lagar é lugar de pisar uva. E era trigo, na época tinha trigo. Ele sabia que ninguém ia procurar no lagar alguém, porque o lagar era para uva, não era para trigo. E aí a Bíblia diz que o Senhor chegou lá, ele disse: Senhor, estou aqui escondido, Senhor, estou com medo. E Deus disse para Gideão: não. Aí Deus tratou com Gideão, tirou o medo, acrescentou a fé, e Gideão foi para a batalha, com 32 mil soldados. O que chamou a atenção é que o Deus que trabalhou nas emoções do Gideão, olhou no exército do Gideão e disse: ei, 32 mil soldados indo para a guerra? Faz o seguinte, Gideão, fala para os covardes voltar. Eu não quero medroso lá. Eu não quero quem tem medo no meu exército, diz o Senhor para Gideão. 32 mil soldados. Diga aos covardes que voltem. Sabe quantos voltaram? 22 mil soldados. Juízes 7, versículo 3. 22 mil soldados. Covardes. Ficaram só 10 soldados. Depois tem outra peneira, mas os medrosos eram 22 mil soldados. Para vencer uma guerra, para vencer os amalequitas, precisava de pessoas corajosas. Assim como Deus não deixou Gideão ir assustado, amedrontado para a luta, aqueles homens também não iriam, porque eram covardes e medrosos. Eu creio que aqui tem muitas pessoas corajosas, amém? Eita, os covardes ficam, os medrosos ficam, porque nós temos que ser corajosos em Cristo. Nós não somos nada, Senhor. Eu não tenho, acho que ninguém mais fraco do que eu, a minha esposa sabe, mas eu viro um leão com Cristo. Aí é a fé, eu faço qualquer coisa com o meu Cristo, se Ele está comigo, se Ele assinou embaixo, eu faço qualquer coisa, mas é só Ele. Como diz a palavra, Cristo em vós, esperança de glória. Cristo em vós, esperança de glória. Então Gideão foi para a batalha, mas não foram com aqueles covardes. Os covardes ficaram para trás. Amém? E Moisés? Moisés achava que não tinha competência também. Moisés achava que ele não tinha uma fé, ele não acreditava que ele seria um libertador. Ele falou assim, para não falar isso para Deus, ele diz: eu sou gago, Deus disse: não, eu vou te capacitar, se você deixar, se você acreditar. Aí o Senhor ajeitou o Arão, e o Arão foi Arão e Moisés, e os dois juntos acrescentaram ali a fé, um ajudava o outro, e os dois foram caminhando em fé. Se possível, reúne 2, reúne 3, faz uma equipe, um cordão de 3 dobras não quebra com facilidade. Você não está tão forte, reúna com mais alguém, vai com mais alguém. Eu estou ouvindo muito falar ultimamente em aliança, em parceria, em pessoas, em grupo, em volta da mesa, em comer junto. Eu penso que a igreja é para vencer, sem medo, só se nós nos aliançarmos mesmo, o resto está fora. Os covardes vão ficar para fora, quem não acreditar irá ficar para fora. Existem coisas boas chegando, só que nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito de Deus, que nos direciona a cada dia. Não é brincadeira, irmãos, é guerra, é guerra, é guerra, mas nós não temeremos. Eu fico pensando o rei Davi, o homem corajoso, para pegar um estilingue e enfrentar o gigante. Aí no Salmos 46, coloca 46 número 1 aí, Salmos 46, ele dá uma declaração total de que ele não tinha medo de nada. Inclusive, logo no início do Salmo 3 ou 4, acho que esse é o Salmo 3, versículo 4, e ele diz: eu deito e durmo. Eu fico encucado, como é que o Davi, no dia seguinte, ele iria enfrentar um exército de gente, e ele dormia e roncava a noite inteira? Ele disse: eu durmo como uma criança, porque o Senhor está comigo. Isso é que é fé, isso que é ausência de medo. Eu nunca vi falar que o Davi tinha medo. Colocou aí um texto que eu falei, Salmos 46, tem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Próximo versículo. E daí, pelo que não temeremos, o salmista Davi diz:
pode mudar o mundo, pode sair do eixo, aí começa a falar isso, pode a terra sair do contorno. Davi diz: eu continuo crendo nele, amém? Eu continuo crendo nele. E o Jó então, e a fé do Jó? Disse para a mulher: ainda que ele me mate, ainda que o Senhor me mate, eu continuo crendo no Senhor. Eu estou falando de pessoas que não têm medo, porque a fé é maior do que o medo. Se a tua fé for menor do que o medo, está difícil. Eu tenho mais medo do que fé. Aí vai acontecer como aqueles que desistiram, amém? Moisés, Arão, homens vitoriosos. Todos nós temos medo, mas esse medo não pode nos paralisar. Repita comigo: o medo não pode me paralisar, porque eu tenho fé no meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. O nosso medo não pode nos paralisar. E tem coisas que você sabe que se é possível ou não. Deus te deu habilidade para você decidir. Deus te deu sabedoria para você saber em que porta que entra, o que você faz. Mas você precisa acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca em xeque o teu medo. Questiona o teu medo. Tem um hino, não sei se é que a Luana canta, que fala: temer por quê? Por que temer? Temer por quê? O que não falta é pessoas com síndrome do pânico, que é um medo louco, é um medo doido. E muita gente. Mensagem para exaltar a fé e a confiança em Cristo Jesus é fundamental num momento que a sociedade está doente mentalmente. Mais da metade da sociedade está doente mentalmente. E para os irmãos até dentro das igrejas, é isso que não dá para admitir. É isso, mas como é que pode? Está apavorado, tremendo de medo. É um homem de Deus. Temos que pedir: Deus, arranca isso de mim. Pedro deu uma bambeada, mas ele continuou depois. Essa fraquejada de Deus são as nossas também. A gente tem isso, ninguém é um super-herói não. Se Deus fizer, a gente fica mais tranquilo. Se Deus mandar, mas continua crendo mesmo não vendo. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos para ver. Se eu ver, é igual Tomé: se eu ver, eu não preciso ver, eu continuo crendo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Com ou sem medo, não podemos parar. Repito: com ou sem medo, não podemos parar. Repita assim: eu não vou parar. É isso, em nome de Jesus. Com ou sem medo, nós não podemos parar, porque o que está conosco é muito grande, o que está conosco é poderoso demais. Por isso que nós não podemos parar, com ou sem medos. Vamos enfrentar os nossos medos? As tempestades estão por aí, soprando forte. Olha só, o medo, quando supera a nossa confiança em Deus, ela se transforma em desespero. Quando o medo é maior do que a nossa confiança em Deus, isso tudo se transforma em desespero. Você já viu um crente desesperado? Já. E o ímpio? Muito. É porque ele tem mais fé no problema do que em Deus. Então aí a coisa fica difícil, fica desequilibrado. Aí há um pânico geral mesmo. Aí vem o desespero. A Bíblia diz que o justo não será grandemente abalado. O justo não será. E se ele vê um justo abalado, e é um justo, ele vai chegar perto, ele vai ajudar, ele vai socorrer. A Bíblia diz que ele é o nosso socorro, né? Bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Elias teve medo. Olha o profeta Elias, gente, que coisa de louco. Elias teve medo de quem? De Jezabel. 1 Reis 19, de 1 ao 4. 1 Reis 19, de 1 ao 4. Nós não vamos ler, só estou posicionando. Após a vitória contra Baal, Elias fugiu para o deserto, dizendo: eu quero morrer.
recebi uma carta da Jezabel, que a Jezabel vai me matar. E ele, com medo, fugiu para o deserto. Um homem que matou 450 profetas de Baal. E aí ele fugiu com medo. Deus foi atrás dele, depois ele entrou numa caverna. Deus disse: o que você faz aí, Elias? Mas ele já queria era morrer, o medo já tinha ultrapassado tudo e todos. O que tu faz aí, Elias? Estava assustado com medo. E Deus, para assustar mais, manda um terremoto na porta da caverna. Né? E acontece manda um fogo, manda um trovão, um barulho. Depois apareceu uma voz mansa e suave na porta da caverna. O que fazes aqui, Elias? Ele estava abalado emocionalmente, ele estava assustado. Eu acho que ele cansou de tanto guerrear. Às vezes a gente se cansa também, sabia? E você fica vulnerável ao medo. A pessoa está estafada, eu estou com uma estafa, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado. E a pessoa fica aberto a esse tipo de medo vir. É o caso do Elias. Mas depois Deus o alimentou, o encorajou e disse: vai que eu tenho coisa para você. Sabe, tem hora que Deus nos vê, servos dele, vê no medo, cabisbaixo, entristecido, ele se apresenta e dá uma encorajada, como ele fez com Elias e como ele fez com outros, e pode fazer com você também. Ninguém sabe quem é quem. Talvez nem o marido sabe quem é a mulher não sabe quem é o marido. Eu conheço minha mulher, não conhece nada. Você não conhece nem você. A gente é meio esquisito. Por isso nós precisamos de Deus. Ninguém sabe, num grupo de amigos, o que aquela pessoa está pensando, o que ele já passou, o que já passou na cabeça dele. Ninguém sabe nada, ninguém conhece ninguém, só Deus. A Bíblia diz que tudo está nu e patente diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Então Elias acabou não morrendo coisa nenhuma. E Elias nem morreu, foi um dos que não morreram. Ele foi para os céus sem ver a morte. Paulo diz algo para Timóteo, encorajando o seu filho na fé de Timóteo. 2 Timóteo 1,7. Ele dizendo: Deus não te deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Timóteo, garoto Timóteo, você está muito tímido, menino. Deus não te deu essa timidez não. Depois lá na frente ele fala: vai exercer o ministério que foi imposto pela imposição dos obreiros sobre você. Vai, Timóteo, não é espírito de covardia não, mas é espírito de fortaleza, de amor e moderação. Gente, Deus colocou isso em nós, é um espírito de fortaleza. Você é forte. Deus pôs amor dentro de você e moderação, ou seja, equilíbrio. Amém? Nós precisamos ser mais equilibrados, irmãos. Só quem pode nos equilibrar é Deus, irmãos. Só quem pode nos, né? Só Deus mesmo, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Então, aperta o cinto, porque nossa viagem está chegando no final. Jesus está voltando aí, aquele avião que já está dizendo: aperta o cinto, vai cair, vamos descer, o aviãozão está descendo. Aperta o cinto. Tenha mais fé. Fala: Deus, aumente a minha fé. Deus, multiplica a minha fé, para que o medo não seja maior do que a minha fé. Amém, irmãos? Então, Timóteo, tira esse espírito de temor, tira esse espírito de medo, deixa isso para lá, Timóteo. E os 12 espias? Que loucura, né? Esses 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra prometida, eram 12 príncipes, um de cada tribo de Judá. Pessoas gabaritadas, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que conheciam Deus de uma forma geral, principalmente aquele Deus do judaísmo. E eles foram ver a terra prometida e vieram com um relatório horrível, e todo mundo ficou com medo, e eles espalharam medo naquele povo que estava caminhando com Moisés no deserto. Espalharam um medo tão terrível que ninguém acreditava e queria apedrejar Moisés por conta do medo. Vamos voltar, porque lá tem gigante, vamos voltar. Aos olhos dele nós somos gafanhotos. O medo abalou aqueles homens, eles queriam apedrejar Moisés, mas Josué e Caleb tinham fé no Deus vivo. Josué e Caleb disse: se Deus se agradar de nós, Ele nos colocará naquela terra. Eles tinham fé.
Os outros tinham medo, voltando para o medo. Eu vou retornar, porque estou com medo. Não retorna, vai para frente. Se é de Deus, se é honesto, se é justo, se Deus está no negócio, vai para frente. Porque é difícil numa pregação dessa, e se vai para frente, tem muita gente que pode pegar essa palavra profética. Mas se é um embaraço que você está se envolvendo, olha, o pastor falou para mim para frente, então é Deus que está mandando, é pecaminoso. Pelo contrário, recua. Eu estou falando da visão de Deus, da cura, da libertação de Deus. Eu estou falando do poder de Deus que nos eleva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o medo não serve para nada. Por conta desse medo, todos morreram no deserto, ó gente. Olha o que o medo fez. Aquele povo, todo aquele povo que saiu lá do Egito, morreu no deserto. Só Josué e Calebe. Os outros que entraram, que nasceram no deserto. Os que tinham 40 anos, 39 anos, entraram. O resto morreram. Por quê? Medo. Tem muita gente que é perigoso de não chegar no céu. Por conta do medo. Por conta do medo. Por conta do medo que vai de passar fome e está fazendo falcatrua. Por conta do medo que está passando. Aí eu vou estocar, eu vou ter posse, eu quero ter dinheiro, eu vou guardar em poupança, mas está ganhando de uma forma ilícita. Esse medo está levando ela a distanciar-se de Deus, e a fé acabou a presença de Deus. Cuidado. Então os 12 espias também. A timidez pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. A timidez, ou seja, a falta de fé, pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Pastor, o que eu posso fazer para tentar expulsar esse medo? Como que sai? Tem algo aqui maravilhoso. Primeira carta de João 4,18. Para tirar esse medo, como é que faz? Primeira carta de João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, ou seja, lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se você ama, o medo vai embora. O temor não vai ficar em você. Se você ama a Deus, se é uma pessoa que ama de uma forma geral, primeiro a Deus sobre todas as coisas. Se você tem amor dentro de você, tá? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Eu uso sempre um exemplo, eu vou citar novamente aqui. Imagine você, tem um bebezinho aí de uns 4 aninhos, você ama de paixão, está pegando fogo na casa. E os bombeiros até falam, não entra não, corre risco. Mas dá para você entrar. Você vai sapecar, mas dá. Mas está isolado, não vai. Você não invade lá dentro. Eu, se deixar, só se me amarrar. Porque eu vou lá e vou me queimar e vou tirar para fora. Porque eu vou tirar aquele ente querido que eu amo. É ou não é? Uma mãe, não vai ou não vai? Eu iria. Eu não falo nem para nadar, que você vai morrer afogado, que eu não sei também, eu vou morrer junto, né? Mas imagine pegando fogo, pode morrer, mas vai trazer o bichinho lá, nem que for sapecar, mas vai trazer. Eu pulo por cima do bombeiro e vou lá. Pode cair tudo em cima, porque o amor lança fora todo medo. Acabou o medo, porque entrou o amor. Isso é um amor de mãe, imagina o amor de Deus. Então, aquele que tem medo não está com o perfeito amor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o amor é um dos itens. E outra coisa forte também, a fé. A fé, ela tem esse poder. Se você tem fé, fé e medo não dá para andar juntos. Fé e medo, ou você tem fé ou você tem medo. Eu estou com medo, é porque não está com fé, por enquanto. E tem momento que acontece isso, um susto que a gente leva, aí está predominando o medo, e a fé está mais aqui, mas depois você vai equilibrando, vai orando, principalmente se orar, vai orando. E o que alimenta a fé? A oração e a palavra de Deus. A oração e a palavra de Deus. Eu preparando essa mensagem, esses dias, eu falei, Tânia, eu melhorei depois dessa mensagem aqui, eu melhorei. Então a fé vai, o amor, a fé, ela não permite que o medo crie uma raiz e possa proliferar em todo, não tem jeito. O medo é superado pela fé, o medo é engolido pela fé. Aí eu bolei uma frase aqui que é: a fé atrai a confiança atrai a força
traz esperança, e a esperança gera vida. Eu vou gravar, depois você põe na frente, mostra Aguiar, tá? Direitos autorais. A fé atrai confiança, a confiança atrai a força, e a força traz esperança, e a esperança, ela é vida. Quem tem esperança tem vida, quem não tem esperança não tem vida. Essa é a verdade. De repente eu esteja falando com alguém que perdeu as esperanças, até por conta da falta de fé e de tantas coisas, mas Jesus quer renovar a tua fé nesta noite, e vai te dar esperança. Enquanto está vivo tem esperança, enquanto você estiver vivo tem esperança, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A fé atrai a confiança, e assim por diante. A esperança é o que nós precisamos. Concluindo, hoje você pode ficar livre deste medo, tranquilo, enfrentar os seus desafios, os desafios da vida. Fala, eu não vou temer, eu não vou ficar com medo, eu não vou perder noite de sono. Eu fico bravo quando eu perco noite de sono. Falo, que isso? Que ridículo. E eu digo perder noite de sono por conta de um medo, de uma preocupação, de uma ansiedade, de levar problemas para casa, tá? Põe um preguinho lá, escreve teus problemas, põe lá no preguinho, aquele papel, todos os problemas. Amanhã quando você acordar, você pega ele, tá? Não lembra deles à noite de jeito nenhum, e deixa o medo, deixa aqueles pensamentos doentios, deixa para lá, amém? Algum tipo de medo paralisante. Os medos às vezes, alguns medos, como eu disse no início, ele protege, né? É um medo que eu falo, cuidado, não passa por lá, cuidado com aquilo lá, cuidado com a velocidade, cuidado. Então o medo nesse sentido é bom, mas o problema é ter medo paralisante, né? Aquele medo que não deixa você evoluir. Como eu disse para o Pedro, desce do barco, Pedro, e viva uma vida abundante, confiando no Filho de Deus. Deixa de depender dessa segurança que você está tendo, sabe? Tem pessoas que estão tão seguras. Eu admiro pessoas assim, que ela constrói alguma coisinha e fica ali tão segura, e é nova, ainda é jovem, não arrisca nada, não faz nada, o medo não deixa sair daquele lugar, não tem nem como Deus abençoar, não arrisca nada, porque tem medo. Às vezes ela está dizendo, vai, e Deus já deu oportunidade, vai, mas ela não vai por conta do medo, por conta da insegurança. Por isso que é importante ter fé, por isso que é importante, e a Bíblia diz que você pode conseguir algo incrível, aquele que tem fé. Nada é impossível para aquele que crê, amém? Viva o sobrenatural de Deus. Deus tem o sobrenatural para você. Quer viver uma vida realizada, à sombra do Altíssimo? Se entrega totalmente. Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Eu queria, de verdade, que vocês viessem à frente. Você que quer viver o sobrenatural que Deus tem para você. Você que quer viver o sobrenatural que Deus tem para você. É verdade, irmãos, vem com atitude de fé. Quem quer viver à sombra do Altíssimo, quem quer entregar a sua vida para Cristo e aceitar Jesus, você que nunca aceitou, fala, pastor, hoje eu quero aceitar esse Jesus Cristo, pastor. Eu quero perder esse medo que a psicologia não está resolvendo, o remédio não resolve. Pode vir bem aqui à frente, aqui, ó. Isso. O remédio não funcionou. Eu creio nisso. Eu quero lançar fora esse medo. Eu estou ansioso. Talvez você está grávida, está com medo do parto. Você vai ter que ir a um médico, está com medo do diagnóstico. Você está com medo da cirurgia. Você está com medo. O pior de tudo é o medo do medo. A pessoa tem medo de ter medo. Meu Deus, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Quer viver o melhor de Deus? Vem para cá. Oh, aleluia. Se você quiser aceitar a Jesus, porque é difícil um homem e uma mulher distante de Deus, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai chegar a lugar nenhum, não tem como chegar. Oh, querido, vem à frente. Depois, se você vier aqui à frente, eu vou perguntar quem quer entregar a sua vida a Jesus, dizendo, eu creio nele.